Olá pessoas! O primeiro vídeo do nosso canal Neuroconsciência vai ser sobre as origens da neurociência e de onde que tirou essa ideia de que é importante estudar nosso cérebro. Hoje a gente sabe, né, que é muito importante, mas como é que as pessoas do passado pensaram nisso? Então, vou explicar isso pra vocês aqui hoje. Se você não me conhece, meu nome é Lorena Ragonese, eu estudo Neurociência Comportamental na Nova Southeastern University, uma faculdade na Flórida, Estados Unidos. Se você quiser saber mais, é só vir aqui nesse vídeo que eu vou explicar tudo pra você. Os objetivos de eu estar aqui nesse canal perfeito e maravilhoso que você deve se inscrever agora. Então vamos começar. Neurociência é uma ciência nova, mas velha. Por quê? Porque a palavra neurociência e assim a sociedade da neurociência foi criada mesmo só em 1970, a idade do meu pai. Não conta isso pra ele, mas sim, 1970. Então, é uma ciência muito nova. Mas tem gente estudando e pensando sobre o cérebro tem muito tempo. Então, a gente tem crânios que têm buracos feitos por seres humanos de até 7.000 anos atrás. Os buracos eram realmente feitos assim, redondinhos, com o objetivo de curar e não matar, sabe? E tem até sinais de cura. Então quer dizer que a pessoa estava viva e eu não sei como que eles foram lá e furaram a cabeça dela, não sei também pra quê. Mas eles já provavelmente percebiam que o cérebro era uma coisa essencial pro nosso corpo e pra nossa sobrevivência. Mas, mesmo que eles achavam isso, eles também pensavam, nessa época, que o coração que era o centro de todo pensamento e todo sentimento e toda inteligência. E por que eles pensavam isso? Eles pensavam isso porque quando eles corriam, quando eles estavam estressados, quando eles estavam irritados, o coração batia mais forte. Então eles conseguiam perceber que quando o coração batia mais forte, eles tinham certas características. E quando o coração estava mais calmo, era o momento que eles estavam mais calmos, que eles estavam mais tranquilos. Então isso era o que eles percebiam no próprio corpo, era o que eles conseguiam deduzir através do que eles percebiam. Então eles pensavam que o coração era responsável por tudo isso. E Aristóteles é um dos filósofos que achava que o coração é o centro do nosso intelecto. Então, ele pensava que o cérebro era só para esfriar o sangue que o coração esquentava. Por isso que a gente fala que a pessoa tem sangue frio, porque é uma pessoa mais racional. O Aristóteles falava que um cérebro muito ativo que conseguia esfriar muito sangue, a pessoa era mais racional. E foi daí que a gente tirou essa expressão, olha que legal. Mas Sócrates e Hipócrates não concordaram com Aristóteles e deu a treta do século. Sim, Sócrates e Hipócrates pensaram que o cérebro era responsável pela inteligência, pelas emoções, consciência, essas coisas. E aí, o que seguiu? Várias pessoas ainda pensavam que era o coração e outras começaram a pensar que era o cérebro. Um médico, que era médico dos gladiadores no Império Romano, chama-se Galen. Galen começou a perceber que quando os gladiadores machucavam o braço ou a perna, não tinha tanta consequência do que quando eles machucavam a medula espinhal ou o cérebro. Então ele foi percebendo que quando eles machucavam a medula e o cérebro, eram muitas mais consequências do que só um simples machucado. E que a perna e o braço eram diferentes. Então ele falou assim, gente, tem alguma coisa de especial com isso daí. Ele também tinha o costume de dissecar animais muito cuidadosamente. E aí ele foi perceber uma vez que o encéfalo, lembrando que o encéfalo é tudo que está dentro da caixa craniana e cérebro é só uma parte. Se você não sabia disso, me segue no Instagram, que eu posto várias curiosidades lá. Então, não perca. Então Galen dissecou o encéfalo e pegou ele para analisar. Ele encostou no cérebro daquele animal e percebeu que era mais mole. Pegou no cerebelo e percebeu que era mais duro. E aí ele deduziu que o cérebro, por ser mais maleável, era responsável pela sensação e percepção. Por quê? Porque sensação e percepção é construída ao longo do tempo. A gente vai tendo ao longo da vida e vai construindo. Então ele pensava que precisava ser mais maleável. Enquanto o cerebelo, ele pensava que era responsável pelo sistema motor dos músculos, porque era uma parte mais dura, né? Então teria mais resistência para poder ser responsável por essas coisas. Hoje a gente sabe que essa ideia dele não tinha muito sentido, mas coincidentemente ele acertou grande parte dela. Então sim, o cérebro é um grande responsável pela sensação e percepção do nosso corpo e o cerebelo é um grande responsável pelo nosso sistema motor. Mas eles não são responsáveis só pra isso. Se você quiser saber mais, já fiz um post lá no Instagram sobre isso. Continuando, Galen também percebeu que dentro do cérebro tinha uns ventrículos, e esses ventrículos eram cheios de um líquido.
E isso só mostrou pra ele que a teoria que nosso corpo tinha 4 fluidos que eram balanceados para que nós tivéssemos uma vida boa e saudável era verdade. Então isso era uma ideia muito errada, né? Mas que foi fortalecida com essa percepção que tínhamos ventrículos com fluidos e hoje a gente sabe que isso não tem nada a ver. Mas foi uma ideia, essa e a outra do cérebro encéfalo, foi uma ideia que permaneceu na história por muitos anos. Então as pessoas acreditavam nisso por até 1500 anos, nessa história de Galen. E só depois que foram mostrar que ele provavelmente estava errado e tal. No Renascimento, Andreas Vesalius acrescentou vários detalhamentos para a estrutura do cérebro, mas ele ainda acreditava naquela história lá dos ventrículos e dos 4 fluidos. Descartes pensava que a nossa mente era dirigida por Deus, que nós tínhamos um intelecto diferenciado dos outros animais, por isso nós éramos humanos e não animais, então ele pensava que a gente não era animal. E na verdade a gente é, tá? Então ele achava que na glândula pineal, que é uma glândula que a gente tem no meio do nosso encéfalo, que era através dela que recebiam as mensagens da mente e ela comunicava com o cérebro, que fazia com que o nosso corpo agisse da forma que ele agia. Muito tempo depois, estamos hoje na neurociência moderna e conseguimos ver cada vez mais que é o nosso cérebro mesmo que cria nossos pensamentos, emoções, a nossa mente. E mesmo a gente provando com pesquisas científicas que a nossa mente é criada pelo nosso cérebro, ainda existem várias pessoas que acham que a mente e o cérebro não são tão relacionados. Então, o problema que a gente tem até hoje, e provavelmente ele ainda existe por causa da popularidade de Descartes. E aí, finalmente, outros filósofos do século 17 e 18 tiraram essa ideia de que nossos ventrículos tinham aqueles fluidos e tal, e eles começaram a perceber que o nosso cérebro tinha massa branca e massa cinzenta, e que essas duas massas provavelmente tinham funções diferentes. Então, eles acreditavam que essa massa branca do cérebro, por ser conectada com os nervos, era a que levava e trazia informação para o cérebro, e que a massa cinzenta era a parte que processava toda essa informação. No final do século XVIII, eles já tinham dissecado completamente o nosso encéfalo, eles já tinham percebido que a gente tinha sulcos e giros que dividiam o nosso cérebro em lobos. Não necessariamente tinham percebido que havia um padrão entre todos os cérebros dos seres humanos, mas eles perceberam que era bem diferente essa anatomia do cérebro, que não era igual ao coração, que é liso, tinham sulcos e giros que formavam uma forma diferente que as outras partes do nosso corpo. Eles também já tinham percebido que a gente tem esse sistema nervoso central e o periférico, então eles já tinham dividido isso. Foi só no século XIX que eles perceberam que uma lesão no cérebro pode dificultar percepções, sensações, memórias e pode até causar a morte. Também foi no século XIX que eles perceberam que o cérebro, o encéfalo e todo o sistema nervoso se comunicava por sinais elétricos, quebrando aquela ideia de que era através de fluidos, porque antes eles pensavam que o nosso sistema nervoso era como se fosse um sistema circulatório, sabe? Que os fluidos dos ventrículos passavam por todo ele através dos nervos, mas na verdade não. Foi também no século XIX que eles conseguiram identificar diferentes partes do cérebro tendo diferentes funções e funções específicas. Mas isso foi tão complicado de fazer, sério, porque tinha uma treta rolando lá na época. Franz Gall era muito localizacionista, e aí ele, de forma bem errada, pensou que o formato do nosso crânio era o formato do nosso cérebro, e baseado nesse formato a gente poderia decidir se uma pessoa era mais generosa ou não, se era uma mãe mais amorosa ou não. Então ele pensava que nossas características eram ditas baseadas no formato da nossa cabeça. E aí, Florence criticou muito o Gall e disse que não fazia sentido o nosso crânio ser do mesmo formato do nosso cérebro, que é verdade, não é do mesmo formato. Mas Florence também falou uma coisa muito errada, porque ele disse que todo o cérebro era responsável igualmente por todas as funções, o que a gente sabe hoje que não é verdade. Então os dois tinham partes certas e partes erradas. Mas 2 médicos que fizeram a diferença pra gente perceber isso do localizacionismo foi Broca e Wernicke. E provavelmente você já ouviu falar desses nomes, e se não ouviu falar, eles são muito famosos porque existem áreas do nosso cérebro hoje que tem o nome deles. E por quê? Os 2 eram médicos e os 2 tinham pacientes muito característicos. Broca tinha um paciente que entendia a linguagem, ele entendia o que você falava com ele e entendia o que ele queria falar com você, mas ele não conseguia falar. Na hora que ele ia falar, saía tão.
E é daí que veio a expressão, nossa, aquela pessoa é tantã. Sim, foi desse caso. Mas a pessoa só conseguia falar tan, não saía mais nada que isso. Então, depois que ele morreu, quando foram analisar o cérebro dele, foi percebido que nessa área aqui, uma área muito específica, que hoje chama área de Broca, é onde a gente cria a nossa fala. E por ter essa lesão muito forte aqui, aquela pessoa não conseguia criar a fala. Já Wernicke tinha um paciente muito diferente também. Ele conseguia falar, mas ele não conseguia criar nexo entre as palavras, nem das que ele falava, quanto as que ele recebia e escutava. Então, ele não entendia nada que as pessoas falavam, ele não conseguia entender a linguagem. E depois perceberam que a área depois que o paciente morreu, eles foram analisar o cérebro e a área que estava lesionada era bem aqui. Então, eles perceberam que era uma área muito específica pra gente, de entendimento de linguagem, para as pessoas conseguirem entender o que está sendo falado e o que elas vão falar. Darwin, com a sua ideia de seleção natural, disse que aqueles traços característicos que facilitassem a evolução e fosse uma adaptação para a sobrevivência, que fizesse aquela pessoa sobreviver, iam se manter, enquanto aqueles traços que não eram adaptáveis iam passar. E essa ideia de que traços úteis aumentam com frequência foi muito importante para esse entendimento do cérebro. Por quê? Porque ele incluiu a parte do comportamento. Então ele disse, olha, quase todos os mamíferos, quando sentem medo, a pupila aumenta, o coração bate mais forte, eles começam a suar e o pelo arrepia. E a gente pode perceber que até os seres humanos, quanto os cachorros, acontece isso. Então, com essa ideia de que esse evolucionismo, de que a gente evolui de uma certa espécie e todos temos essas características básicas, foi muito importante, porque foi isso que fez com que hoje a gente consiga pesquisar comportamentos básicos humanos, como medo, em animais, como camundongo, macaco, e a gente consegue fazer isso por causa dessa ideia básica de Darwin. O comportamento reflete o que está acontecendo no sistema nervoso. Então, se o comportamento é todo igual, então tem alguma parte do sistema nervoso de cada um deles que é parecido, se não idêntico. Outra pessoa que contribuiu para essa ideia de que o cérebro é uma máquina ele responde às leis da natureza é Theodor Schwann, com a sua teoria celular. Então ele disse que todo tecido é composto por partes microscópicas chamadas células. E foi só em 1900 que o neurônio foi considerado unidade funcional básica do sistema nervoso. E foi meio que colocado uma coroa nele, né, como a célula principal do nosso cérebro e do nosso corpo. Só que essa ideia tem sido um pouco questionada atualmente pelos nossos cientistas, que estão descobrindo muitas coisas. São as células da glia, que são células que estão muito mais presentes no nosso cérebro do que os neurônios. Mas isso é história para outro vídeo. Então, se você ficou até aqui, muito obrigada. Dá um like nesse vídeo, comenta o que você achou. Qual dessas histórias você achou mais interessante? Se você já sabia disso, se você tiver qualquer dúvida, pode me perguntar, que se eu não souber, eu pergunto para os meus professores da faculdade e tá tudo certo. Então, deixa o like, deixa seu comentário, não se esquece, se você não inscreveu até agora, para tudo e se inscreve no canal. E eu vou amar ter vocês aqui junto comigo para os próximos vídeos. Tchau!